paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua alma, amém? Nós temos aqui um momento de oração e palavra hoje, né? Oração de livramento aí para o seu final de semana. E aqui o que Deus me deu foi o Salmo 3. Olha que lindo o Salmo 3 que eu gosto, eu amo muito esse salmo. Diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Aqui é um salmo de Davi, quando Davi estava fugindo de seu filho Absalão. Eu já contei aqui essa história aqui em outros vídeos, quando Davi ele estava tendo seu trono usurpado pelo seu próprio filho Absalão. Né? Ele não podia imaginar que seu filho amado, querido, Absalão, ele tratava muito bem os súditos do reino, tratava com muito carinho, e Davi não podia imaginar que isso pudesse acontecer. E Absalão ali tentou tirar o trono de Davi, e Davi, na verdade, ele teve que fugir para não morrer pelo exército ali que foi formado por Absalão. Então Davi, ele teve que fugir com as pessoas mais íntimas dele, seus amigos mais íntimos que participavam ali da realeza. Ele teve que fugir novamente. Davi vem se deparar em fuga de seus inimigos. De novo, seus inimigos, de novo na história, né? Depois de anos que ele tinha passado lá, quando ele foi no Salmo 18, ele agradeceu a Deus por ter vitória sobre todos os seus inimigos. Mas, num determinado momento, também por causa de pecados de Davi, ele vem ter as consequências, os desdobramentos aqui nesse contexto aqui, quando ele estava fugindo de Absalão. Então, ainda assim, Davi ele busca o Senhor, arrependido de seus pecados, ele busca o Senhor e ele diz, confessa a Deus, fala: Senhor, são muitos os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos que dizem que o Senhor não vai me salvar, porque estavam aguardando mesmo a morte de Davi, eles estavam acreditando nisso. Mas Davi, ele busca o Senhor, ele diz: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. E ele diz ao Senhor: eu clamo em alta voz do seu santo templo, ele me ouve. Meus queridos, eu não sei, sabe, na vida a gente enfrenta muitas lutas e muitas adversidades, às vezes tribulações, não é? Davi, aqui, ele estava sofrendo consequências de seus pecados antigos. Mas nem sempre na nossa vida as perseguições, elas são causadas, as perseguições, as tribulações e as lutas, nem sempre elas são causadas por conta dos nossos pecados. Às vezes Deus está querendo nos forjar. Às vezes a gente sofre perseguição porque Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito na nossa vida. Então, o propósito de Deus está diante de nós, lá na frente. E a gente está caminhando rumo ao propósito. No processo em que a gente está caminhando, a gente precisa estar buscando o Senhor, clamando ao Senhor por livramento, pelo cuidado dele, pela proteção dele, porque o inimigo, ele está ao derredor e a gente não pode dar brecha, porque senão o inimigo, ele entra por qualquer brechinha mínima que a gente der, né? Foi isso que aconteceu em alguns momentos na vida de Davi, quando Davi pecou com a mulher lá do capitão da guerra, né? Acho que foi Betseba, não me lembro o nome agora, me perdoe, me deu um branco. Mas ele pecou, ele deu uma brecha. Então a gente precisa tomar muito cuidado, santificar nossa vida, estar em oração e clamar por livramento. Clame por livramento por você, pela sua casa, pela sua família, sabe? Que o inimigo, ele quer ver só uma falha nossa para poder fazer a gente cair e poder nos atingir com as setas que ele envia. Mas olha, o que Davi continua falando, né? Aqui ele diz: ao Senhor clamo em alta voz, do seu santo monte ele me responde. Nós precisamos clamar ao Senhor e acreditar que o Senhor do céu
nos ouve e olha para nós com seu olhar de misericórdia. Ele diz: eu deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Era sobre isso aqui que eu queria falar. Não importa o tamanho o tamanho do inimigo, né, como foi o gigante filisteu lá que atormentou Israel, não importa. Se Deus estiver com você, não importa a quantidade, mesmo que seja um exército, não importa. Nós servimos um Deus que é todo-poderoso e Ele pode nos guardar. Então, somente se a gente olhar para Ele e buscar Ele, clamar a Ele por livramento. Deus, ele tem poder e ele pode enviar um único anjo para desbaratar todo o exército do maligno que possa vir contra as nossas vidas, contra a sua vida. Então, não fica preocupado se o inimigo é grande, se o inimigo é forte, se o inimigo é poderoso, se o inimigo é eloquente, se tem muito dinheiro, se pode fazer contra você, se o inimigo quer te matar. Não fica preocupado com isso. Se você confia no Senhor, se você tem um Deus que é todo poderoso, que te guarda, não fica preocupado demais. Se a doença está alastrando o teu corpo, se está avançando, o Senhor está contigo. E o Senhor pode fazer milagre na sua vida se Ele quiser. Ele é poderoso. Clame por livramento e descanse nele. Olha o que ele diz antes aqui. Ele diz, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Ele consegue descansar no Senhor em meio à prova e em meio à dificuldade, porque ele se lembra que é o Senhor que sustenta ele, não é? E ele diz, ó, não me assustam os milhares que me cercam. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Confie você também no Senhor. E ele diz, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos. Quebrar o queixo significava tirar o poder, não é? Frustrar os planos do inimigo. Então, Deus é aquele que pode te guardar, que pode te dar livramento dos seus inimigos, fazer com que eles fiquem desbaratados, que eles sejam dispersos, né? E a gente também precisa orar pelos nossos inimigos. Não deseja o mal para o seu inimigo. Jó, ele foi abençoado, Deus virou o cativeiro de Jó, quando Jó orou pelos seus amigos, que na verdade eram amigos da onça, porque colocavam Jó como um pecador. Iam até Jó para falar coisas para Jó, para deixar Jó mais triste ainda. Mas quando Jó se levantou para orar pelos seus amigos, aqueles amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. A gente precisa aprender com Jó, orar pelos nossos inimigos, aqueles que são declarados. E até mesmo aqueles que não são declarados, mas que você sabe que tem inveja de você, estão sorrindo para você, mas tem inveja e isso tem prejudicado a sua vida. Falam palavras para você que são coisas pesadas, mandam coisa para você, só a presença da pessoa e você tem que tolerar isso, não é? São pessoas que você de repente não pode se afastar. Então, ore por essas pessoas, clame, porque Deus quer te dar vitória sobre esses gigantes, Deus quer te dar livramento e Deus quer fazer de você uma bênção onde você estiver. Vamos orar agora pelo nosso dia, clamar ao Senhor por livramento. Deus Todo-Poderoso, obrigada, Deus, por essa palavra, obrigada porque o Senhor é bom. É do Senhor que vem o nosso livramento e por isso nós clamamos hoje. Frustra os planos do maligno em nossas vidas e nos dá livramento para esse dia, Senhor. Guarda nossa casa, nossa família, livra-nos de acidentes domésticos, acidentes de trânsito, frustra os planos do maligno. Quando a gente for sair, Pai, acampa os seus anjos ao nosso redor, dentro da nossa casa também. Deus, vai cortando maldição nos ares, palavras que foram lançadas contra a vida do teu povo, coisas que foram lançadas em cima das casas, coisas de maldição, obra de ocultismo. Senhor, abençoa os nossos inimigos, aqueles que estão nos desejando mal. Sopra um vento lindo na vida deles, um vento de novidade, um vento de paz, uma brisa suave. Pai, um tempo de bênção, de conversão, que eles se convertam a Cristo. Em nome de Jesus, nos dá o teu livramento. Frustra os planos do inimigo. Abençoa nossa casa, nossa família, que hoje possamos ter paz, alegria. Senhor, que possamos ter um dia próspero, produtivo, proveitoso, um dia de lazer, um dia na presença do Senhor, que seja muito produtivo esse dia, com os teus livramentos e com a tua alegria e com a tua paz. Cuida dos lares, cuida dos casais, dos casamentos. Quantos lares, Pai, as pessoas têm ido fazer festas que não te agradam, acabam se enchendo de químicas
produtos, bebidas alcoólicas e drogas e depois começam a brigar e começam a cometer crimes. Pai, tem misericórdia, abençoa os casais, os casamentos, dá livramento nesse tempo para as mulheres, Senhor, dá livramento para as crianças, dá livramento para os pais, chefes de família. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Tenha você aí um dia de vitória, um fim de semana muito abençoado e não se esqueça que amanhã é domingo, você pode ir para a casa do Senhor, se planeje e vá para a casa de Deus adorar o Senhor junto com a igreja. E não se esqueça que tem a bênção do Senhor, ela é derramada na congregação. Vai lá que você vai ser abençoado com a palavra de Deus, com a presença de Deus e na comunhão com os irmãos, amém? Fica aí na paz de Jesus. Um grande abraço.